Graça e paz, irmãos. Nesta manhã, pela graça de Deus, vamos meditar um pouco no capítulo 19 do livro do Apocalipse. Não vamos fazer um estudo profundo, porque não temos condições para isso. Quem revela a profundidade da palavra é o Espírito de Deus. É Ele, é o próprio Deus que abre a palavra dele para nós. Então, que Deus, nesta manhã, pelo seu Espírito, revele a palavra, a profundidade da palavra dentro de cada um de nós. Inicialmente, eu vou ler aqui 3 versículos e depois os irmãos aí da leitura vão nos ajudar nas demais leituras. Apocalipse 19, versículos 11 ao 13. Eu vi o céu aberto, e eis um cavalo branco, e o que estava sentado sobre ele chama-se Fiel e Verdadeiro, e julga e peleja com justiça. E os seus olhos eram como chama de fogo, e sobre a sua cabeça havia muitos diademas. E tinha um nome escrito que ninguém sabia senão ele mesmo. E estava vestido de veste tingida em sangue, e o nome pelo qual se chama é a Palavra de Deus. Jamais, irmãos, alguém escreveu ou escreverá um capítulo mais belo sobre a história universal. João diz: eu vi o céu aberto, e eis um cavalo branco, e o que estava sentado sobre ele se chama Fiel e Verdadeiro, e estava vestido de veste tingida em sangue, e o nome pelo qual se chama é a Palavra de Deus. Eu acho grandioso este nome, o nome de Jesus no combate final. É a Palavra de Deus. A vitória final é a Palavra de Deus, é da Palavra de Deus. Jesus desce vestido de branco, embora com suas vestes manchadas de sangue, acompanhado por um exército vestido de branco. Ele vem com este título: a Palavra de Deus. A Palavra de Deus. Tudo o que precedeu o capítulo 19 serviu de introdução para este momento, o momento do retorno grandioso de Jesus Cristo com a sua igreja, para estabelecer o reino visível nesta terra. O anticristo, o falso profeta, serão capturados e lançados vivos no lago de fogo, e Satanás será acorrentado por 1000 anos. Então vamos começar aí, no verso 1, vamos ouvir a leitura do versículo 1.
E depois dessas coisas, ouvi no céu uma grande voz de uma grande multidão que dizia: Aleluia! A salvação e a glória e a honra e o poder pertencem ao Senhor nosso Deus. Temos aqui um cântico entoado por uma multidão no céu. E o cântico entoado por essa multidão no céu começa com uma palavra: aleluia, aleluia. Esta palavra aleluia é muito rica, irmãos. Ela abrange todos os atributos de Deus. Ela é o centro da nossa manifestação diante de Deus. Ela é a expressão da verdadeira adoração. Esta palavra aleluia está voltada unicamente para a pessoa divina, a pessoa de Deus, né? E aleluia significa louvado seja Jeová. Jeová é Cristo, é o Senhor, o Deus Todo-Poderoso, que era, que é e que há de vir. É Jesus, irmãos, é Jesus, Jesus Cristo. Essa multidão dizia aleluia. O céu todo cantando aleluia. O céu inteiro dizia aleluia. Isto nos mostra que a tônica do céu é aleluia. A tônica da igreja na terra deve ser aleluia. Mas, lamentavelmente, na igreja dos nossos dias, a igreja pós-moderna, a tônica dessa igreja não é aleluia, é aleluia, porque é uma igreja alheia, é uma igreja distraída, desconhecedora, uma igreja perturbada com muitas coisas, uma igreja que não conhece a obra da cruz, não conhece Cristo crucificado, Cristo ressurreto, na experiência dela. É uma igreja que está distante, está longe da mensagem da cruz do Calvário, né? E acrescenta, depois de aleluia, você pode ver lá que acrescenta 3 palavras importantíssimas na nossa experiência, 3 coisas que pertencem a Deus. E depois destas coisas, ouvi no céu uma grande voz de uma grande multidão que dizia: Aleluia! A salvação e a glória e a honra e o poder pertencem ao nosso Deus. Você vê, gostaria de falar apenas sobre a salvação. A salvação pertence a Deus. As outras 2 coisas estão envolvidas na salvação também. Então a salvação pertence a Deus. Irmãos, a salvação não é nossa, ela é nossa em Cristo. Você vê aqui uma coisa: quem está no céu ou quem vai para o céu tem esta compreensão a respeito da salvação, e nós precisamos compreender, nós precisamos de uma compreensão acertada da salvação, do que é a salvação.
porque senão nós não poderemos ser adoradores, nem ir para o céu. No Salmo 27, verso 1, eu gosto muito desse versículo que apresenta Deus, o Senhor mesmo, como sendo a nossa salvação, como sendo a minha salvação. O Senhor é a minha luz e a minha salvação. A quem temerei? O Senhor é a força da minha vida. De quem me recearei? O Senhor é a minha salvação. Importante demais, irmãos, compreendermos. O Senhor é a minha salvação. Muita gente tem a salvação como um conceito, como uma doutrina, como um empenho religioso que é preciso desenvolver. Não, a nossa salvação é o próprio Deus. Quando a gente tem a salvação como um conceito, como uma doutrina que você aprendeu e sabe muito bem, você sabe de cor e você tem certeza da doutrina da salvação, você até diz assim: eu tenho certeza da minha salvação. Então, quando você tem a salvação como um conceito, como uma doutrina, ela se torna impessoal para você. Ela é impessoal. Mas quando nós temos a salvação como uma pessoa viva, pessoa de Deus, então a salvação se torna para nós relacional. É aqui que surge a coisa mais preciosa, pelo menos para mim, que é a comunhão com Deus. Você tem comunhão com Deus? Você tem comunhão com Deus? Se Deus pessoalmente não é a sua salvação, você não tem comunhão com Deus. Você é religioso, é batista do bom, você conhece, mas você não é salvo, porque a salvação é uma pessoa, Deus é a minha salvação. Deus, irmãos, não me oferece uma salvação. Ele mesmo se tornou a minha salvação. Isto significa o seguinte: se Deus veio para ser a minha salvação, se Deus se tornou a minha salvação, isto significa para mim que eu preciso de estar em Deus e Deus estar em mim, Eu preciso da identificação, e para isto mesmo foi que Jesus Cristo veio. Cristo veio, Ele se fez homem, Ele era Deus verdadeiro, também foi verdadeiro homem, e foi à cruz do Calvário. Lá nos atraiu para Ele, nos identificou nele, nos fez morrer com Ele, nos fez participantes da sua ressurreição. Ele vive em nós. Então, se você não crê que morreu com Cristo, identificado no corpo dele, que ressuscitou em Cristo, que Cristo é a sua vida e Cristo está dentro de você em uma união inseparável, se você não crê, você não está salvo, porque a salvação é toda em Cristo, e Cristo é toda a minha salvação, Então, irmãos, a nossa salvação está em Cristo, e Cristo é a nossa salvação. Mateus capítulo 14, vamos, o irmão vai ler Mateus 14, versículos 30 ao 32. Mas, sentindo o vento forte,
teve medo e, começando a ir para o fundo, clamou dizendo: Senhor, salva-me. E logo Jesus, estendendo a mão, segurou-o e disse-lhe: Homem de pouca fé, por que duvidaste? E quando subiram para o barco, acalmou o vento. É o seguinte, irmãos, Jesus foi atrás dos discípulos no mar da Galileia. Já era madrugada, havia um vento forte, o vento soprava forte, o barco onde os discípulos estavam, estava açoitado, e Jesus estava escuro, o vento forte, e Jesus foi andando em cima da água. E quando chegou próximo ao barco, os discípulos ficaram com medo, não reconheceram o Senhor, ficaram com medo, assustados, e pensaram até que ele fosse um fantasma. E então Pedro gritou e disse: Senhor, se és tu, manda-me que eu vá sobre as águas e ir ter contigo. Aí Jesus disse: sou eu mesmo. E deu uma palavra: vem, Pedro, pode vir. Aí Pedro fez algo fantástico para mim, irmãos. Ele desceu do barco. Evidentemente que Pedro não desceu assim, colocou uma perna, foi descendo. Pedro pulou. Mas quando ele pulou, que os pés tocou a água, não afundou. Fantástico. Aí ele deu um passo e outro passo, andando igual Jesus sobre a superfície da água. Aí o vento bateu nele. Aí ele olhou para o vento, porque é assim, ele tirou os olhos de Jesus, ele olhou a circunstância, afundou. Aí ele começou a afundar e foi afundando, e aí ele gritou: Senhor, salva-me! Aí o Senhor já estava próximo dele, e eu creio que Pedro já estava com água por aqui, talvez só com a mão. Aí Jesus catou a mão dele. Você viu que o texto disse que Jesus segurou a sua mão. Veja, não foi Pedro que segurou a mão de Jesus. Essa história de que segura na mão de Deus e vai, segura na mão de Deus e vai para o inferno, porque não é você segurando na mão de Deus, é Deus segurando você. Viu? Se fosse Pedro que tivesse segurado a mão de Jesus, a tendência é a mão escorregar, ele descer. Mas Jesus segurou, e Jesus tem recurso para sustentar. Você vê o que é salvação? A salvação de Pedro naquele momento foi Jesus, a pessoa dele. Pegou, puxou, e subiram ambos no barco. Jesus subiu segurando na mão dele, e quando estava no barco, deixou lá, são salvo, tranquilo. Você vê, Jesus não deu instrução para Pedro: salva-me, Senhor. Não, faça isso, isso e isso. Prenda a respiração para você boiar. Não jogou uma corda. Jesus não jogou um colete, não empurrou um barco, não jogou uma vara para ele pegar na ponta da vara. Não. Jesus foi pessoalmente e pegou ele. Porque eu entendo salvação assim. É Ele é, irmãos, se não fosse Jesus, hoje eu estaria aqui contando para vocês a história de um pescador chamado Pedro, que morreu afogado no mar da Galileia. Então, Jesus pegou. Jesus é a minha salvação. É Ele, irmão. E Ele não solta. Quando Ele pega,
Pode ficar tranquilo. Pode ficar. Então, no Salmo 37, verso 39, mas a salvação dos justos vem do Senhor. Ele é a sua fortaleza no tempo da angústia. Você vê? A salvação vem do Senhor. E diz que Ele é a sua fortaleza. Fortaleza. Ele é a nossa fortaleza. A salvação vem do Senhor. Ele é a nossa fortaleza. Irmãos, Ele não me põe numa fortaleza. Não, Ele é a minha fortaleza. Aquele que me esconde no esconderijo do Altíssimo. O esconderijo do Altíssimo não é um monte, irmãos. Não é uma caverna, uma coisa. Não é uma igreja, não é um lugar. O esconderijo do Altíssimo é Cristo. Ele é onde eu estou escondido, viu? Ele é onde eu estou guardado. Quero ver quem tem poder para mexer comigo aí, para me tirar daí. Ninguém. Então, a salvação é dele. Os que estão no céu, os que vão para o céu, têm esta compreensão de salvação. Apocalipse, capítulo 19, versículo 2. A gente vai versículo por versículo. Porque verdadeiros e justos são os seus juízos, pois julgou a grande prostituta que havia corrompido a terra com a sua fornicação, e das mãos dela vingou o sangue dos seus servos. O versículo diz que Deus julgou a grande prostituta. Quem é essa mulher? Quem é essa prostituta? Quem é essa mulher? É a igreja, porque mulher na palavra também representa uma igreja, Então, é a igreja apóstata que ficou para trás no arrebatamento, irmãos. Essa mulher é a soma de todas as igrejas que ficaram, mas essa mulher existe hoje. Ela sempre existiu. É a igreja falsa, irmãos. Essa mulher sempre se mostrou rival da noiva do Cordeiro. Agora, aí no capítulo 19, esposa do Cordeiro. Essa mulher diz que é a noiva de Cristo, mas ela não é. A grande prostituta, irmãos, representa o sistema religioso apóstata. Representa o sistema religioso apóstata, econômico, político, totalmente corrupto, iníquo. Um sistema tão perverso que vai chegar ao auge no tempo da grande tribulação. Babilônia mística, religiosa, a meretriz, foi destruída, foi julgada pelo Senhor. Precisamos entender, irmãos, nós hoje presenciamos uma grande orgia espiritual religiosa. É assim que eu vejo. Se você não vê, é porque você nem vou dizer, mas o que eu estou percebendo hoje nas igrejas é uma grande orgia espiritual, uma orgia religiosa terrível, irmãos. A prostituição espiritual hoje
corre solta, e até física, O misticismo e a feitiçaria babilônica invadiram as igrejas, e esse sistema está crescendo cada vez mais, até Deus julgar. Então todo o céu se regozijará. Você viu o cântico aleluia? Eles estavam contentes, e uma das razões é a destruição desse sistema perverso, enganador, irmãos, nojento. O céu inteiro estava contente, em festa, porque Deus havia destruído esta falsidade, esse sistema terrível, Deus abomina esse sistema, e nós devemos abominá-lo também, se é que Deus vive em nós, irmãos. Então eu diria o seguinte, que a situação da cristandade pós-moderna é lamentável. A coisa mais perigosa da face da terra, irmãos, é o engano religioso, viu? Cuidado! E o cara mais perigoso na face da terra é o falso profeta. Ele contribui para que as pessoas pereçam no inferno. Diz aí que ela corrompeu a terra toda, com a sua prostituição, com a sua religião, com os seus ensinos falsos. Ficamos estarrecidos vendo o disparate político do nosso país e do mundo, Eu fico estarrecido quando vejo o disparate político do nosso país e também do mundo. A coisa é feia, é muito feia. Mas não é o sistema político corrupto do Brasil e deste mundo que Deus está acusando de corromper a terra. Preste atenção, porque verdadeiros e justos são os teus juízos, pois julgou a grande prostituta. Não está dizendo que julgou Brasília. Aqui diz que julgou a grande prostituta que havia corrompido a terra. Veja bem, a terra, com a sua fornicação, com o seu engano. Você vê quem corrompeu a terra? Quem foi que corrompeu a terra? Você acha que foi o político? Deus está dizendo aqui que quem corrompeu a terra é a prostituta, é a igreja falsa, é a religião falsa. Agora você entende a minha bronca? A grande prostituta, Deus está dizendo, é você que corrompeu a terra inteira. O Brasil está sendo corrompido por esse sistema religioso e pelos seus agentes, irmãos. Sua política é corrupta, sua moral é corrupta, sua ética é corrupta, mas o pior de tudo, irmãos, sua religião é corrupta. E com ela estão corrompendo o Brasil. Esta é a coisa pior. Então, irmãos, a coisa é feia. A coisa é feia. Vamos ver aí o versículo 3. E outra vez disseram: aleluia, e a fumaça dela sobe para todo o sempre. Deus julgou. A fumaça sobe para todo sempre. Se sobe para todo sempre, só pode ser o lago de fogo, onde Deus vai colocar esta mulher falsa. E cuidado para você não ir junto. Babilônia foi lançada no lago de fogo, e a sua fumaça subirá para sempre. Essa igreja apóstata,
É para lá que ela vai, irmãos. Esta igreja falsa irá fumaçar, vai sofrer no corpo, na alma, no espírito e na consciência. Vai chorar e ranger os dentes, como Jesus disse. Não brinque não. Não brinque não. Verso 4. E os 24 anciãos e os 4 animais prostraram-se e adoraram a Deus, que estava assentado no trono, dizendo: Amém, aleluia. Os 24 anciãos, tudo indica, é a igreja. A igreja salva no céu. Os 4 seres viventes significa, provavelmente, todo o sistema de adoração. Adoração, eles estão adorando, estão dizendo amém, aleluia, assim seja, louvado seja Deus. Verso 5. E saiu uma voz do trono que dizia: Louvai o nosso Deus, vós todos os seus servos, e vós que o temeis, assim pequenos como grandes. Parece que todos os israelitas salvos e os santos da grande tribulação juntam-se à igreja e adoram. Verso 6. E ouvi como que a voz de uma grande multidão, e como que a voz de muitas águas, e como que a voz de grandes trovões, que dizia: Aleluia, pois já o Senhor Deus Todo-Poderoso reina. Temos aqui um louvor geral que diz: Aleluia, pois o reino, o Senhor, o reino é do nosso Senhor, o reino de Deus, do Todo-Poderoso. Parece indicar que o milênio está prestes a começar, porque o Senhor está voltando. Versículo 7. Regozijemo-nos e alegremo-nos e demos-lhe glória, porque vindas são as bodas do Cordeiro, e já a sua esposa se aprontou. Agora sim, agora é a igreja verdadeira, Agora é a esposa do Cordeiro. Não tem nada a ver com a meretriz. Então, irmãos, fala aí das bodas do Cordeiro, que vai ocorrer no céu, antes que Cristo volte para derrotar o anticristo e o seu exército. Esta é a verdadeira igreja de Cristo, irmãos. Veja bem, preste atenção: a igreja falsa experimenta dores indescritíveis, eternas, no lago de fogo. A igreja verdadeira, a noiva do Cordeiro, agora esposa do Cordeiro, experimenta gozo interminável com o Senhor. De qual sistema você faz parte? Para qual dessas coisas você participará? Vamos ver o versículo 8. E foi-lhe dado que se vestisse de linho fino, puro e resplandecente, porque o linho fino são a justiça dos santos. Viu aqui? Aqui vemos o caráter revelado da noiva de Cristo. O caráter, irmãos, da noiva de Cristo. Caráter que ela adquiriu não lá no céu, não. Caráter que ela adquiriu aqui na terra, quando creu na morte e na ressurreição com Jesus. Ela foi para o céu não para ser pura, mas foi porque era pura em Jesus. Em Jesus. Jesus na cruz nos purificou de toda a nossa iniquidade. E pela sua ressurreição, Cristo vem viver em nós,
sua vida de pureza, né, de santidade. Verso 9. E disse-me: escreve, bem-aventurados aqueles que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro. E disse-me: estas são as verdadeiras palavras de Deus. Você vê, bem-aventurados aqueles que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro. Chamados são os regenerados, irmãos. São os que creram em Jesus e com Jesus morreram e ressuscitaram. Celebram aqui a união eterna entre Cristo e a igreja. A gente já faz isto hoje. Naquele dia então vai ser uma festa. Os que creram no convite do Evangelho farão parte da ceia das bodas do Cordeiro. Você quer fazer parte da ceia das bodas do Cordeiro? Você precisa receber pela fé o convite do Evangelho, que Jesus naquela cruz nos fez morrer, ressuscitou para ser a nossa vida. Precisamos crer. Eu estarei lá, naquela festa eu estarei lá. Eu espero encontrar todos vocês lá. Eu espero. Vamos ver o verso 10. E eu lancei-me a seus pés para o adorar, mas ele disse-me: olha, não faças tal. Sou teu conservo e de teus irmãos, que têm o testemunho de Jesus. Adora a Deus, porque o testemunho de Jesus é o espírito da profecia. Você vê, só Deus pode ser adorado, irmãos. Só Deus pode receber adoração e mais ninguém, né? Então, irmãos, a partir do versículo 11, João descreve com riqueza de detalhes a segunda vinda de Cristo à terra, que se dará no auge da campanha do Armagedon, a última batalha, na qual Jesus será vencedor de todos os que opõem a ele e serão mortos. Então vamos ver o versículo 11 até o 13. E vi o céu aberto, e eis um cavalo branco, e o que estava assentado sobre ele chama-se Fiel e Verdadeiro, e julga e peleja com a justiça. E os seus olhos eram como chama de fogo, e sobre a sua cabeça havia muitos diademas, e tinha um nome escrito que ninguém sabia senão ele mesmo. Estava vestido de uma veste tingida em sangue, e o nome pelo qual se chama é a Palavra de Deus. Irmãos, vejamos agora algumas características do Cristo em seu retorno. Cristo está voltando, Ele está retornando, e Ele vem, diz aí, como fiel e verdadeiro para estabelecer a justiça. Diz aí também que seus olhos como de chamas vivas, ninguém poderá esconder-se dele, irmãos, ninguém. Seus muitos diademas, coroas reais, mostram que ele vem como o Rei dos Reis e reinará sobre todos. Ele estava vestido de um manto salpicado de sangue, branco, salpicado de sangue, o manto tinto, de sangue, mostra que ele é o mesmo Jesus que derramou o seu sangue na cruz do Calvário e ressuscitou dentre os mortos e ascendeu ao céu, e de lá está retornando. Mostra também que ele ainda é identificado como o Verbo de Deus, como a Palavra de Deus.
Ele é aquele que criou todas as coisas e também vai terminar todas as coisas. E versículo Apocalipse 19, verso 14, eu vou ler aqui. E seguiam-no os exércitos do céu em cavalos brancos, vestidos de linho fino, branco e puro. Quem é esse exército que vinha com ele, vestido à semelhança dele? Hein? Quem é? Em Apocalipse 17, 14, esse exército é identificado com os remidos pelo sangue de Jesus Cristo. Diz assim: estes combaterão contra o Cordeiro, e o Cordeiro os vencerá, porque é o Senhor dos senhores e o Rei dos reis. Vencerão os que estão com ele, chamados eleitos e fiéis. Os que estão com ele são os eleitos, os fiéis são os regenerados, irmãos. Judas, nos versículos 14 e 15, cita uma profecia de Enoque, que mostra os santos na companhia de Jesus no seu retorno. E destes profetizou também Enoque, o sétimo depois de Adão, dizendo: eis que é vindo o Senhor com milhares de seus santos, para fazer juízo contra todos e condenar dentre eles todos os ímpios por todas as suas obras de impiedade que impiamente cometeram, e por todas as duras palavras que ímpios pecadores disseram contra ele. A roupa que esse exército está vestido identifica com a esposa do Cordeiro, e foi-lhe dado que ele se vestisse de linho fino, puro, porque o linho fino são a justiça dos santos. Eu acredito que esse exército que vem com o Senhor são os santos, aqueles que foram arrebatados e que estão voltando com o Senhor. Apocalipse 19, 15, pode ser lido aí agora. E da sua boca saía uma aguda espada, para ferir com ela as nações, e ele as regerá com vara de ferro, e ele mesmo é o que pisa o lagar do vinho do furor e da ira do Deus Todo-Poderoso. O versículo 16 também. E no manto e na sua coxa tem escrito este nome: Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Então, 3 aspectos do julgamento podem ser observados aqui, irmãos. A espada afiada que sai da boca dele é a palavra de Deus. A palavra. Ele regerá as nações com vara de ferro. Aqui temos uma figura da destruição que ele vai causar. E diz aqui que ele pessoalmente pisa o lagar do furor, da ira do Deus Todo-Poderoso. Temos aqui outra figura ainda mais forte da destruição que ele vai causar. No versículo 16, então, aqui está mostrando, e no manto e na sua coxa tem escrito este nome: Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Versículos 17 ao 19. E vi um anjo que estava no sol, e clamou com grande voz, dizendo a todas as aves que voavam pelo meio do céu: vinde e ajuntai-vos à ceia do grande Deus, para que comais a carne dos reis, e a carne dos tribunos, e a carne dos fortes, e a carne dos cavalos, e dos que sobre eles se assentam, e a carne de todos os homens livres e servos, pequenos e grandes. E vi a besta e os reis da terra e os seus exércitos reunidos, para fazerem guerra àquele que estava assentado sobre o cavalo e ao seu exército. Pode ler também o 20 e o 21. E a besta foi presa, e com ela o falso profeta, que diante dela fizera os sinais, com que enganou os que receberam o sinal da besta e adoraram a sua imagem. Estes 2 foram lançados vivos no lago de fogo que arde com enxofre, e os demais foram mortos com a espada que saía
da boca do que estava sentado sobre o cavalo, e todas as aves se fartaram das suas carnes. Irmãos, Satanás, através do anticristo e do falso profeta, liderou o mundo contra Cristo, com uma audácia inominável. Se reuniram para travar a última batalha contra Cristo, é a batalha do Armagedon, e fala de uma ceia terrível. A gente viu a ceia do Cordeiro, que você pode participar dela, mas aqui fala da ceia, da grande ceia de Deus, Aqui é a ceia das aves. Na outra ceia, Deus convidou você para participar em Cristo Jesus. Agora, os convidados são as aves, que vão comer a carne dos cavalos e dos homens, que serão mortos no retorno de Cristo pela palavra, pela sua palavra, pela espada afiada que sai da sua boca. A guerra termina com a derrota do anticristo e dos seus exércitos. Mas o julgamento divino afetará, irmãos, o mundo inteiro. Diz aí que a besta e o falso profeta serão presos e lançados imediatamente no lago de fogo. Satanás será acorrentado num poço do abismo por 1000 anos, e no final será também lançado no lago de fogo. Os ímpios pecadores serão lançados no lago de fogo depois, no juízo final. Irmãos, desde a Torre de Babel, Satanás vem tentando reunir os povos em torno de um governo mundial que culminará numa guerra final contra Deus, contra Cristo e os seus seguidores. Mas até isso está no controle de Deus. Satanás, irmãos, só pode colocar em prática aquilo que Deus já havia previsto para acontecer. Um dos símbolos da restauração, da tentativa de restauração da antiga posição de Lúcifer, é a estátua da liberdade, ou a liberdade iluminada do mundo. A mulher, representada pela estátua, segura uma tocha. Para os satanistas ideológicos, porque quem não é nova criatura é do diabo, mas tem os satanistas ideológicos. Para esses, a tocha é Lúcifer. Lúcifer tentando recuperando a sua estrela e o seu diadema, organizará suas legiões para uma nova ordem da criação. Então, irmãos, a tocha de Lúcifer sinalizará, porque ela está assim, dos céus à terra. É a crença de que na batalha final, essa batalha que foi descrita no capítulo 19 de Apocalipse, a batalha de Armagedon, Lúcifer e suas forças derrotarão Jesus Cristo e depois invadirá o céu, se entronizando no lugar de Cristo. Esta é a esperança da estátua da liberdade e também da tocha olímpica desde a Grécia Antiga. O poder pertence a Cristo, irmãos, pertence a Ele. Todas as vitórias pertencem ao Cordeiro de Deus.
temos aqui a maravilhosa e grandiosa vitória de Jesus. A vitória final é da palavra de Deus. Amém, irmãos?